Hoje eu sou professor da casa e sou também assessor econômico de um candidato a presidente. E é curioso que logo no ano seguinte que eu retornei do meu doutorado, em 1987, eu comecei a fazer mais ou menos a mesma coisa, só em 88 eu me filiei ao PSDB, e na campanha presidencial de 1989, 30 e tantos anos atrás, aproximadamente 30 anos atrás, eu estava fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, que não deixa de convidar uma analogia entre uma coisa e outra e dois momentos do Brasil. E é muito assim que começam as conversas sobre o que deu errado com a gente, para onde a gente deve se mexer, inclusive tendo em vista o que deu certo nesses 30 anos. Não é que a história tenha começado exatamente nesse momento aí dos anos 80, mas é mais ou menos. Para mim, porque meados dos anos 80 é quando começa a minha carreira mesmo como doutor em economia, o meu doutorado é de 86, mas é também quando começa a democracia do Brasil. Quando começa com ela, uma porção de sonhos que a gente podia, enfim, funcionar bem como democracia até aquele momento, 1930 e poucos até 1980, o Brasil foi o país, talvez tenha sido o país que mais cresceu nesse planeta. E muita gente acreditava que era por conta das turbinas da inflação e do isolacionismo, especialmente um modelo de crescimento baseado por um lado na inflação, por outro na substituição de importação, eram as coisas que iam nos levar outros 50 anos para frente. No entanto, ali em meados dos anos 80, parecia exatamente que essa receita tinha afundado. Não era todo mundo que via assim, mesmo nós, enfim, achávamos que sim, mas tínhamos dúvida. E eu lembro que um dos momentos marcantes da minha vida profissional foi exatamente nesse momento. A gente, aqui no departamento, tinha um projeto de pesquisa junto com o Instituto de Desenvolvimento da OCDE, em Paris, um projeto de múltiplos países, onde o tema era orientação externa e desenvolvimento econômico. Era essencialmente o contraste entre a América Latina e a Ásia em projetos e modelos de desenvolvimento. A Ásia, naquele momento, começava a historinha sobre promoção de exportações, globalização, tudo isso ali estava embrionário, talvez, enquanto que aqui a gente se preparava para mais uma rodada de substituição de importação. Já tinha passado, enfim, a última grande rodada, que era o governo Geisel. Depois da crise de 82, o Brasil levou um susto de balanço de pagamentos, 82 e 83, em 84, mesmo ano das diretas já, o Brasil tinha uma taxa de penetração de importações, importação sobre a oferta total de produtos industriais de 4%, era a mesma da União Soviética. O Brasil era uma autarquia, de fato, naquela época. E nós tínhamos chegado à autarquia, ao mesmo tempo estávamos no meio de uma crise cambial. E o paradoxo era, como é que então essa história toda de substituição de importação, de soberania nacional, de protecionismo, que era para reduzir a vulnerabilidade externa, tinha nos levado a uma crise cambial? Que história é essa? E a Coreia, por outro lado, que era uma economia aberta, velas abertas para a globalização, importação, exportação, não teve crise coisa nenhuma, teve 6 meses de flutuação cambial e saiu crescendo. De lá para cá, veja, naquele momento ali, meados dos anos 80, o Brasil e a Coreia tinham mais ou menos a mesma renda per capita, 20% da renda per capita americana. Hoje, 30 anos depois, o Brasil tem 18% da renda per capita americana, dependendo da conta, e a Coreia tem 62%. Tá? A Coreia triplicou de tamanho e o Brasil, na melhor das hipóteses, ficou parado. É um fracasso qualificado, porque não é um declínio absoluto, não é uma Argentina, não é uma Venezuela,
onde caiu a renda per capita, nós estagnamos relativamente aos Estados Unidos. Os Estados Unidos cresceram sua renda per capita ao longo desses anos, então não há essa percepção de empobrecimento e estagnação. Agora, quem tiver a possibilidade de viajar à Ásia, verá o que a gente poderia ter sido. Eu tenho um sócio chinês, vou a Xangai com alguma frequência, é uma vergonha, tá? Nós ficamos para trás de uma maneira estúpida, não precisava, tá certo? Agora, 30 anos depois, dá para refletir o que nós fizemos errado nesses 30 anos. É perturbador porque é o espaço de uma geração, tinha menos de 30 anos, em 1986, exatos 30 anos, hoje, 30 anos depois, olhar para trás e ver o Brasil ter perdido tantas oportunidades é mais ou menos como torcer pelo Botafogo, né? Não é um caso perdido, quase. Enfim, então hoje a gente começa as campanhas presidenciais. Ontem mesmo teve um debate com outros assessores econômicos de candidatos, que a conversa começa assim: vamos quebrar paradigmas, porque isto que a gente vem fazendo não está funcionando. Não é de todo equivocado, que não está afundando, mas é pouco, tá? Onde a gente está errando, o que está faltando. Aí vale pensar 2 segundos sobre o que a gente achava que era bom para o desenvolvimento econômico. Aí vamos dizer que tem 3 assuntos, 3 demônios, 3 problemas. Um é a inflação, que a gente vinha usando até 1994 como uma fórmula de finanças públicas, uma fórmula de tributação, uma maneira de cobrar imposto e extrair recursos de quem não tem capacidade de se defender da inflação, para transferir o recurso para o Estado fazer coisas, e os destinatários, beneficiários dessas coisas, recebem o dinheiro que é extraído da população. Assim que a inflação funciona como um imposto. A gente estuda isso, tem o próprio Keynes, foi um dos primeiros a enunciar as coisas nesses termos. Não é gente keynesiana hoje em dia que fala muito desse assunto, mas é como funciona. E qualquer um que se debruça sobre as finanças públicas brasileiras nesses anos todos aí, da invenção do papel moeda, 1933, até a hiperinflação, foi a inflação que fechou as contas do país. E, ao acabar com a inflação, nosso desafio era então dizer como é que nós vamos fechar a conta a partir daí. Simplificando um pouco a história, dá para dizer que depois de 1994 nós fechamos a conta com aumentos de impostos que acabaram não doendo, porque foi só modificar o tipo de imposto, o imposto que incidia sobretudo sobre o pobre através da inflação, passa a ser impostos de valor adicionado e outros tipos de impostos indiretos, que tem uma base mais ou menos comum com a que pagava o imposto inflacionário, mas atinge mais amplamente e é menos iníquo, menos injusto do que era a tributação via inflação. Portanto, teve um aumento de carga tributária, sim. Agora, teve um aumento brutal de dívida pública, até pelo menos o acordo do Brasil com o FMI em 1998, a partir do qual a gente passou a ter superávit primário, mas depois de dar uma grande pancada na dívida pública. Quiseram a gente tivesse conseguido ficar com esse primário, não ficamos. Quando veio Dilma e voltamos à indisciplina fiscal, novamente se manifestou hoje o que é uma coisa, um dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Antes a gente tinha um conflito distributivo vertical, ou seja, chutar a conta para quem não se defende da inflação e manter as nossas as atividades do Estado que nos beneficiam, tributar, portanto, um ausente das composições políticas que era o sem indexação, pobre em geral, não organizado, consumidores, contribuintes, essas categorias assim meio abstratas, mas numerosas,
E passamos, já que o financiamento dos excessos entre despesa e receita tem que ser, enfim, acabar em algum lugar. Hoje o financiamento é oneroso e se dá através de dívida. Isso significa tributar um outro ausente, que são os nossos filhos, ou vocês, quando tiverem cabelo branco, e seus filhos, todos vão ter a dívida pública para pagar, tá? E se votarem no Ciro, ainda terão um imposto para piorar ainda mais a situação. Mas, na essência, hoje o conflito distributivo ficou intergeneracional, e ele se dá não apenas pelo financiamento público, que é predominantemente hoje através de dívida, portanto, transferência para o futuro de forma onerosa e cara para quem não nasceu, e também a criação de obrigações que não são dívida mobiliária, ou seja, dívida sob a forma de títulos, mas são obrigações do Estado das quais ele não é capaz de escapar, que são, por exemplo, as do sistema previdenciário, que já criou direitos que implicam em despesa para o futuro num valor muito além do que o sistema previdenciário é capaz de gerar. Isso é a mesma coisa que ter uma dívida pública grande, só que não é sob a forma de títulos. Quem vai pagar são vocês, jovens. Eu já vou estar em outra vida quando vocês estiverem pagando essa conta, ou os impostos que vão ser criados para pagar essas contas. Portanto, estamos numa eleição interessante, porque ela pela primeira vez vai trazer no centro da discussão eleitoral temas como dívida pública, o primário necessário para estabilizar ou não deixar explodir a dívida pública, reforma previdenciária, que é na essência outro problema intertemporal, são coisas de finanças públicas, todas tendo que ver com o presente e o futuro. E outra coisa, outro aspecto da mesma discussão, é que a gente discute também taxa de juros, todo mundo preocupado com taxa de juros, que é exatamente o preço que dá os termos de troca entre o hoje e o amanhã. É a variável que você usa para trazer as coisas a valor presente. O preço do amanhã, o preço do futuro, são várias maneiras de dizer a mesma coisa. A taxa de juros é um grande problema, porque o Brasil tem um problema intertemporal, que é hoje um dos centros importantes da eleição. Era menos claro quando a gente estava no meio da hiperinflação, na campanha de 89, quando, enfim, era isso tudo que a gente está vendo agora era o segundo passo. Em 89, enfim, isso tudo estava no pior momento. Para dar uma ideia a vocês, a hiperinflação começa tecnicamente no mês que a inflação ultrapassa pela primeira vez 50% ao mês, tá? Isso aconteceu no Brasil exatamente no mês de dezembro de 89, que foi o mês do segundo turno da eleição presidencial, a primeira vez que teve segundo turno no Brasil, e era a primeira eleição direta desde os anos 60. Olha que infelicidade a gente transitar, ter um período eleitoral, uma discussão, um debate eleitoral numa condição como essa. E naquele tempo o que se apresentou, curiosamente, como parece desenhar hoje em dia, também foi uma escolha de Sofia. Eram duas alternativas ruins, tá? Collor e Lula. As dois com a mesma cabeça de fazer um plano de estabilização semelhante aos planos europeus pós-Segunda Guerra. Eu era assessor do lado do Mário Covas, tive do primeiro e do segundo turno a oportunidade de ouvir os dois lados de quem estava no segundo turno sobre o que seria feito se ganhassem. Naquele tempo o presidente era eleito em dezembro, só assumia em março, então tinha um longo período aí de gestação do que iam fazer. Pois bem, então ouvir de um lado, ouvir do outro era muito parecido o que hoje a gente conhece como o plano Collor, tá? Aconteceu de Collor ganhar, fazer o que fez, enfim, foi uma tragédia, fazendo muita gente pensar o que era pior, se era a inflação ou se era o combate à inflação. Era o terceiro choque heterodoxo, teve mais, terceiro não, quarto, teve mais um, que foi o Collor 2, antes do Real, que estava ali adiante. Isso é um capítulo da história. O outro capítulo era o assunto do isolamento. É
grande diferença nossa com os asiáticos, ali nos anos 80, era essa ideia de abrir-se para o exterior ou não, ou ficar confiando no nosso mercado interno como uma ferramenta que ia nos dar escala, competitividade, produtividade por conta do tamanho do mercado. Era uma ilusão pensar que isso sozinho fosse uma ferramenta de desenvolvimento, não foi, além de ser horrível do ponto de vista da vulnerabilidade externa. Quem é mais aberto tem mais facilidade de lidar com choques externos. A gente viu nos anos 80 com facilidade, a partir daí Coreia e Singapura, Hong Kong, todos viraram países ricos. Hong Kong e Singapura mais velozmente do que Coreia e Taiwan, que já são, enfim, já estão nessa faixa aí de 2/3 da renda per capita americana e subindo, e a China era muito pobre, e naquele tempo talvez tivesse uma renda per capita 1/3 da nossa, e hoje já nos passou, tá? Em termos de renda per capita americana, essa moeda. E já nos passou, e do jeito que está crescendo, talvez em 15 anos, 15, 20 anos, vai chegar onde a Coreia está hoje. E, portanto, vamos ficar para trás agora com muito mais velocidade, né? E o ficar para trás agora, depois da terceira geração de países asiáticos, a terceira sendo a maior delas, tendo a China no meio, significa jogar o país numa posição de irrelevância, que era algo inconcebível há 30 anos atrás para um país do tamanho do Brasil. Nem o tamanho a gente terá como álibi para ser uma economia de desempenho econômico medíocre, certo? A responsabilidade de vocês é muito grande. A minha geração já fez pelo menos uma boa parte do trabalho. Enfim, esse assunto do isolamento é fundamental para o modelo de crescimento asiático, porque acho que hoje tem esse consenso que o processo de abertura é a melhor reforma micro de todas, porque ela atinge praticamente tudo. Não é só um assunto de tarifas de importação. A abertura abrange uma agenda muito grande. Hoje a gente vê isso com mais clareza, por exemplo, quando examina o que está em jogo nos acordos bilaterais famosos aí que os países têm feito, o Acordo Transpacífico, e agora com mais clareza, por exemplo, a negociação do Brasil para entrar para a OCDE, que sequer é um acordo comercial, mas para aderir o Brasil precisa assinar, obrigatórios são 5 instrumentos. Um deles é, por exemplo, a contra a corrupção, nenhuma contraindicação, nenhum custo assinar um documento pelo qual o Brasil se compromete a adotar práticas de governança que diminuem a corrupção. Outros têm a ver com proteção do investimento estrangeiro, liberdade de capitais, governança pública. Agora tem talvez uma centena ou mais de outros acordos cobrindo propriedade intelectual, padrões farmacêuticos, sanitários, padrões de tomada de 3 pinos, seria impensável no contexto da OCDE, porque eles, como nós, aprenderam há 200 anos atrás que essas são ferramentas patéticas de proteção. A tomada brasileira tem 3 pinos para tornar a importação mais cara. Não tem nenhuma justificação científica, tecnológica para que tenhamos adotado esse padrão, como tem para bicos de mamadeira. Tem um bico de mamadeira brasileiro que só tem no Brasil, de tal sorte a impedir a competição com os bicos de mamadeira produzidos no exterior. Enfim, a variedade e a criatividade dos impedimentos do Brasil ter comércio com o exterior, ter competição estrangeira, são espetaculares. Ocorreu com a gente uma coisa curiosa, no entanto. No pós-guerra, Brasil e Europa, ambos tinham problemas de balanço de pagamentos e ambos tiveram um momento especialmente protecionista.
E isso ocasionou, como resposta, no plano global, um fenômeno marcante, impressionante, que ninguém nunca tinha ocorrido nessa dimensão, que foi a empresa multinacional. As empresas que produziam as coisas que nós comprávamos, que a Europa comprava, para atender esses mercados, tiveram que se tornar empresas multinacionais, ir à Europa e lá instalar-se, como aqui foi o caso da nossa indústria automobilística, a mais famosa, não é isso? Várias indústrias alemãs, americanas, italianas se instalam aqui, trazem seus fornecedores que também se instalam aqui, todos vão produzir dentro de casa o que antes a gente importava, substituição de importação. Agora vejam que isso é o fenômeno visto pelo lado deles, tá? Eles são os exportadores que se veem impedidos de aqui entrar por razões de balanço de pagamento e protecionismo, pulam a barreira, se estabelecem aqui. A primeira geração de empresas americanas, por exemplo, que se instala no Brasil, hoje a gente tem essa estatística, tinha pouquíssima relação com o mercado externo. A gente sabe que, por exemplo, em 1966, precisamente neste ano, apenas 3% das vendas das filiais de multinacionais americanas instaladas no Brasil eram destinadas à exportação. Tá? Nesse ano, praticamente não tinha multinacionais americanas na Ásia emergente. A próxima estatística é de 1977, dessa base de dados, que é o Departamento de Comércio americano. 1977, o Brasil, as filiais americanas no Brasil, no México, tem mais ou menos a mesma, continuam exportando apenas 3% da sua produção, ou seja, o mercado interno é o foco. Já aparecem as multinacionais na Ásia, onde a exportação é 80% das suas vendas, ou seja, claramente as multinacionais americanas foram para a Ásia para exportar e importar, né? Porque se estabelecem na Ásia, importam os melhores insumos do mundo, montam ali e exportam uma quantidade muito grande comparável ao que importam. É um modelo de desenvolvimento, não é isso? E lá atrás se dizia que era o das maquiladoras, que não gera valor adicionado, não cria raízes, toda essa besteirada. O tempo foi demonstrando que não era bem assim, foi convergindo. Eles, hoje em dia, essa razão, exportação, vendas na Ásia está perto de 60%, a média mundial é 55%, né? No Brasil, que era 3%, foi subindo, chegou mais ou menos perto de 1/3 no nosso apogeu, na nossa primavera de liberalização, que foi logo depois do Plano Real. Aí veio o governo petista e uma onda protecionista que afundou de novo a propensão a exportar das empresas multinacionais, que hoje está por volta de precisos 17%, segundo a estatística americana. Menos do que isso se a gente olhar a estatística brasileira. A estatística americana cobre só as empresas americanas estabelecidas no Brasil. A estatística brasileira cobre todas as empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. Essa estatística dá que 12% das vendas apenas a exportação das empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil. É ridículo comparável, por exemplo, à Embraer, que importa muito e exporta muito, tem uma organização, um modo de ser asiático. É talvez a exceção que comprova o erro da nossa estratégia industrial para o resto da indústria. Esta foi a nossa única empresa que deu certo, virou uma multinacional nascida aqui. Não tem outro caso industrial no ramo de alta tecnologia. Hoje, portanto, a gente fica pensando assim, o Brasil tem o menor grau de abertura de todos os países que são da OCDE ou querem ser ou podem ser. Tem um estudo recente da OCDE, 46 países, o Brasil é o menor grau de abertura, número último colocado da série. E tendo dentro de casa todas as grandes empresas internacionais do mundo, tendo o DNA da globalização aqui dentro.
a nossa indústria brasileira não é nacional, ou a nossa indústria nacional não é brasileira, é predominantemente estrangeira. Pelo Censo de Capitais Estrangeiros que o Banco Central fez para 2015, a gente sabe que 1/3 do PIB brasileiro é formado pelas empresas que têm controle estrangeiro no Brasil, 1/3. Isso era 18% no primeiro censo, em 1995, estava lá, foi o primeiro que a gente fez, hoje é 33%. Ou seja, aumentou a internacionalização da economia brasileira, portanto, toda a tecnologia, a capacidade de ser uma economia aberta está aqui dentro, e não tem empresa nascente nenhuma aqui, é só multinacional. Os membros da ABIMAC, da ABINE, as associações empresariais mais protecionistas do país, são quase todas empresas multinacionais. Os caras que vão reclamar do protecionismo lá em Brasília, os cartões de visita, você vai olhar, são empresas multinacionais. Como pode ser uma coisa dessa? Isso é uma medida dessa bizarrice que a gente está vivendo em matéria de grau de abertura. Esta é a segunda grande agenda, é romper o isolamento em que a gente está vivendo, que não é nenhum grande drama, é virar um botão para essas empresas. Elas usam aqui no Brasil tecnologias 2, 3 gerações abaixo da melhor utilizada no planeta e tem ligações com as cadeias internacionais de valor das quais elas fazem parte, muito pequenas. Elas podiam, se tivessem comércio internacional em proporção semelhante à média mundial de empresas multinacionais, estariam importando e exportando 3 a 4 vezes o que importam e exportam a partir das suas filiais brasileiras. É disso que se trata o processo de abertura no Brasil. A conversa de empresas estrangeiras sobre como reorganizar globalmente, ou como se inserir na coisa global. Mencionei há pouco, pós-guerra, quando começou o movimento de multinacionalização de grandes empresas exportadoras, sobretudo americanas. Posteriormente, o que acontece é que uma coisa é uma empresa americana estabelece sua primeira filial, geralmente no Canadá, depois segunda também no Canadá, depois vem uma no México, outra na Europa. São como ter postos avançados da sua empresa, você não depende deles para nada. Outra coisa, se avança o relógio 20 anos, é uma empresa que tem 25 unidades nos Estados Unidos, tem 60 unidades no resto do mundo. Ela perde um pouco a sua noção do que é ser uma sede, começa a virar um organismo global, com divisão de trabalho interna dentro da companhia e uma espécie de especialização meio Adam Smith, mas porém dentro da companhia. É quando as empresas multinacionais adquirem feição global e essa coisa que a gente conhece como globalização de fato avança, tá? As empresas estas às vezes são maiores do que países e a lógica de organização internacional ordena o comércio internacional. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, 1/3 do comércio internacional de manufaturas se dá entre partes relacionadas, significa empresas do mesmo grupo, tá? É o comércio entre estas empresas multinacionais pelo mundo, do mesmo grupo, ok? Outro terço do comércio internacional é entre estas empresas e empresas que não são do grupo. E o outro terço é o comércio, o resto, tá? Que compreende todo o comércio de produtos agrícolas, predominantemente commodities, outras coisas de natureza mais competitiva. Vejam que o mundo da exportação, importação e da indústria é este mundo internacionalizado que a gente está iludido sobre como é que ele funciona há muitos anos, tá certo? A gente perdeu este bonde, que a Ásia talvez tenha tomado um pouco por acidente, porque eu não sei se entendia bem esse processo quando começou, mas a gente certamente perdeu o bonde. Estou dando explicação demais sobre o problema, mas enfim, tem um assunto fiscal que a gente não superou, tem um assunto de abertura que a gente não superou, e
tem um terceiro problema que surgiu no ambiente de inflação e de isolamento muito complexo, que é o seletivismo, que é um fenômeno no meio de economia política, vou usar o termo aí maldito, que é uma resposta regulatória, por assim dizer, ou distributiva, a um ambiente de inflação e de isolamento, onde o papel do Estado se torna o de arbitrar exatamente como é a incidência do imposto inflacionário e como é o acesso à moeda estrangeira para ter acesso às importações. E aí, em ambos os casos, começa esse negócio do seletivismo, inclusive no crédito, já que a moeda é um pedaço de papel que o Estado fabrica e ninguém é capaz de competir com ele nessa fabricação. Quem tem correção monetária, quem ganha crédito em compliance com a lei da usura, baratinho, subsidiado, quem tem acesso à importação, são todas decisões de burocratas. É o seletivismo, é uma doença profunda. É como se... É quase verdade que a lei da usura vale no Brasil, porque quem toma crédito subsidiado, direcionado hoje em dia, nunca paga mais que 12% de juros nominais, tá? Que é a lei da usura feita em 1933 e que todo mundo acha que não vale ou não pegou, nada disso. Para um bom pedaço do Brasil ela vale. Quando tinha a inflação elevada, ter ou não ter correção monetária, e tanto mais veloz, era decisivo e o Estado dava para quem quisesse. Isso não era para qualquer um, era para quem gritasse mais alto ou para os clientes do Estado que conseguissem negociar bons contratos indexados. A indexação sempre foi uma coisa seletiva. E o acesso à moeda estrangeira, muito mais, né? Quanto você pode comprar para viajar para a Disneylândia, ou se você pode importar uma máquina, importar um champanhe. Imagina, tem toda uma prioridade e o Brasil aprendeu a desenvolver essas prioridades ao longo do tempo. Que era mais crítico, mais estratégico, no crédito, no câmbio, na indexação. Esse seletivismo é a filosofia dominante até hoje da atuação do governo em políticas públicas. O que faz o BNDES é o seletivismo no crédito, que também está presente nos bancos oficiais e nas linhas de crédito direcionado nos bancos públicos. De bancos privados também, boa parte do crédito que eles têm que fazer é dirigido pelo Estado para quem o Estado acha que é bom. O assunto do spread bancário hoje é uma criatura do seletivismo. Metade do crédito brasileiro hoje em dia é direcionado, subsidiado e tem um spread pequenininho, né, na faixa de 2, 3%. Com a Selic a 6%, este crédito direcionado, subsidiado, em geral, custa 8,5%, 9%, para metade do crédito. A outra metade, né, o spread médio do custo desse tipo de crédito, médio de pessoa física e jurídica, é 36%, mais ou menos, com a Selic de 6%, faz a conta do que é a taxa de juros média praticada para as pessoas comuns. Né? Então, o Brasil tem pessoas comuns que pagam esse juro de 30% a 40% ao ano, em média, podendo ser 400, toma dinheiro do cheque especial do cartão de crédito, e as pessoas bacanas, que são essas que recebem esse dinheirinho bom do BNDES, da Caixa Econômica, do crédito agrícola, jamais superior a 12%. Esse é o problema, é o seletivismo hoje mais agudo no Brasil e que mais está gerando problema. O da inflação meio que ficou para trás porque a inflação já não está mais aí. Mas esse assunto do tratamento diferenciado que o Estado cria, enfim, hoje ontem no debate lá com os candidatos, os assessores dos candidatos, o economista do PT, o Márcio Pocman, até ele diz assim: o governo piora o Gini. O Gini antes da atuação do governo é uma coisa e depois é pior, que é quando entram essas coisas do tipo as intervenções de políticas sociais, entra o assunto da
inflação, da indexação seletiva, todos os seletivismos pioram a distribuição de renda em geral. 3 problemas, portanto, inflacionismo, isolacionismo, seletivismo. São as 3 grandes coisas que a gente tem que combater agora nessa eleição. Os programas estão aí, enfim, já falei bastante, acho que podemos aqui fazer uma pausa para vocês fazerem perguntas e debater, mas esse era o pano de fundo, é como começa o debate, o que fazer daqui para frente, aí outra história, tá bom? A minha pergunta é o seguinte: enquanto o mundo vem crescendo num ritmo maior, o Brasil vem seguindo, repetindo crescimentos pífios, que a gente chama de voo de galinha, né? E até que ponto esse voo de galinha que a gente consegue dar é limitado pelos altos índices de impostos? Isso é, se a gente tivesse impostos menores, a galinha não conseguia voar mais do que ela consegue voar, então quanto mais imposto a gente aumenta, menos a galinha voa. Seria isso? Um pouco mais que isso. Eu acho que você pode até dizer o quanto. Você pode dizer que os impostos são insuficientes para financiar os gastos do governo, que são predominantemente gastos correntes, não são de investimento, e, portanto, a gente acumula dívida de forma exponencial e traz para o setor privado uma percepção de consistência. É um jeito do Estado, os empresários reclamam de muito imposto, a atividade do governo piora a distribuição de renda e a dívida pública é explosiva. São 3 coisas ruins ao mesmo tempo que o governo está fazendo. Além dos impostos, pior do que ter impostos altos é ter o gasto público ainda mal e gastar mal. A gente faz essencialmente tudo errado. E se eu posso dizer alguma coisa que é uma lição sobre esses últimos 30 anos de democracia, onde nosso Congresso, nossas autoridades, nossos políticos determinaram essas 3 coisas, né? Receita, despesa e para onde vai, dívida pública, tudo isso junto, é o Congresso quem decide. A experiência é meio triste, decepcionante, porque a conclusão é inescapável que a democracia não foi capaz, em si ela não traz a solução, ela é o meio, mas o resultado foi horroroso do ponto de vista de crescimento e distribuição de renda. Tivemos uma vitória com o real, para conseguirmos pelo menos acabar a inflação alta, mas trazer o país para uma trajetória de crescimento, não, ainda não. Ouço a beça dos meus sócios chineses, coisas do tipo: nós aqui no Oriente temos um sistema político decisório que vocês não gostam, dizem que é autoritário, é também representativo, mas ele é mais seletivo ao escolher autoridades e tem resultados econômicos melhores. É uma crítica muito difícil de ouvir, muito dolorida. A democracia, a gente sabe, é um regime político ruim, mas com exceção de todos os outros. A gente tem que trabalhar todo dia para fazê-la melhor e fazer com que ela produza o bom desempenho na economia. Isso não é simples, é mais fácil ter uma democracia zoneada que produz inflação. Isso é uma beleza, isso é facinho de fazer, a gente fez. Mas uma democracia que entrega estabilidade de preço e crescimento, isso é complicado, né? Mas estamos aprendendo. Então não basta só o nível de impostos, determina isso também como o governo está aplicando esses impostos, né? O nível de gasto. O nível de gasto. Eu acho que hoje é a grande fronteira. Tá? Acho que a gente tem uma carga tributária elevada, ok, mas como o gasto é muito maior, eu acho que fora de propósito a gente pensar em reduzir carga antes de conversar muito seriamente sobre gasto. Mais para frente, ali vamos conversar sobre reduzir carga, não aumentar. A minha pergunta ela vai de direção a uma das coisas que você tinha falado,
que é a questão da reforma da Previdência. A gente tem hoje, segundo o Instituto Fiscal Independente, um gasto da União que gira em torno da casa de 2,7 tri. Desses 2,7 tri, 1.300 eles vão para despesas normais do governo, e dessas despesas normais, 46% eles vão para a questão da previdenciária. Como resolver essa questão previdenciária para também resolver a questão do déficit público que a gente tem atualmente? Então, a Previdência, ela tem até uma discussão de como é que você faz a conta da Previdência, e tem gente doida o suficiente até para dizer que não tem um déficit de Previdência. Tá? Tem gosto para tudo, tem maluco, tudo quanto é jeito no Brasil. Mas a história é muito simples. O sistema que a gente tem hoje é um sistema onde as pessoas que trabalham fazem uma contribuição para um pool, e esse pool é o que paga os aposentados. É como se fosse uma coisa assim vertical. Temos uma pirâmide etária mais ou menos com essa cara aqui, e essas pessoas aqui, ó, essas pessoas aqui contribuem com, sei lá, 8% do seu salário para pagar essas pessoas aqui que vão ganhar um número percentual um pouquinho menor do que um dos salários que eles ganhavam antes. Mas pensa assim, os caras têm mais de 60 anos, idealmente, ou de 65, ganham 100% do salário. Aqui tem uma quantidade maior que recolhe 8, 10, 12%, e uma coisa é igual a outra. É assim que funciona a Previdência. Esse bololô aqui. Agora, se a pirâmide muda fica assim, ó, ela fica com a cara de uma árvore, diminuiu aqui a pessoal que contribui, aumentou o pessoal que recebe. É o que a gente tem hoje. Todo ano fica pior. Tá? E se o governo fica bonzinho, ainda tem componentes assistenciais de quem recebe que vão aumentando, e fica negativo, é um buraco do tamanho do bonde. Como é que você faz para ajustar esse negócio? O que os especialistas fazem é que a reforma que tem que ser feita aqui, ela é paramétrica, e um parâmetro aqui básico nesse gráfico aqui é onde você põe essa linha, né? Se você passar de uma idade média de 55, sei lá, que é hoje, e botar uma idade mínima maior, a conta fica melhor. É simples como isso. É disso que se trata a reforma da Previdência. A conta tem que fechar, e a gente vai fechar acertando assim que parcela, através de várias linguagens rebuscadas. A gente trabalha com quanto o cara vai se aposentar, tem um teto, ele vai levar o salário integral ou não vai, várias tecnicalidades, mas é um parâmetro. Outro parâmetro é a idade mínima, por isso se diz que é uma reforma paramétrica, que a gente vai ter que fazer. Esse desenho está horroroso. Devido à natureza meio não palatável para grande parte do eleitorado sobre uma reforma da Previdência, tem muita gente que vai contra. E eu acho que é por isso que muitos políticos também não agem para que a reforma ocorra. A reforma não passou até agora. Você acha que você está com uma postura positiva em relação a isso? Você acha que vai passar? E se passar, você acha que tem alguma chance da nossa Previdência ficar parecida com a Previdência chilena, que cada pessoa tem sua própria conta, e tipo, que a reforma seja ampla dessa maneira, ou você acha que é só de aumentar a idade? Deixa eu só corrigir aqui o desenho para ficar mais bonitinho, tá? Aumentou a expectativa de vida. Isso aqui era mais fino até.
Isso é uma Magalzina. Então, esse era o pessoal que contribuía. O Chile tem uma história diferente que a gente pode, eu acredito, aproveitar para nós, que é o seguinte: é muito difícil pegar isso aqui e transformar num sistema de capitalização, porque é um sistema que já está dando prejuízo, portanto não tem uma poupança acumulada que você possa alocar para constituir um ativo a partir do qual as pessoas, um ativo que seria equivalente a poupanças individuais que depois de um certo tempo seriam suficientes para pagar as aposentadorias das pessoas. O que a gente tem no Brasil é que, sobreposto a isso aqui, eu vou apagar isso aqui antes de chamar sobreposto a isso aqui, as pessoas contribuem para o INSS, que é o nosso regime de bases correntes. Agora elas fazem uma outra coisa parecida com o que faz o Chile para o que a gente chama de previdência complementar, que é a contribuição para o FGTS. Todo assalariado, carteira assinada no Brasil, em geral o patrão recolhe 12% mais um outro pedaço para a previdência, esta aqui, e recolhe 8% para o FGTS. Agora, o FGTS é um sistema chileno de capitalização. Cada um de nós, eu tenho uma conta individual de FGTS que tem meio que uma carinha do fundo de pensão chileno. Agora, qual é a diferença do FGTS para o fundo de pensão chileno? Aliás, tem fundos de pensão no Brasil, tem quase 300 fundos de pensão no Brasil, em geral constituídos por grandes empresas. Todas as estatais grandes, elas foram privatizadas, inclusive seus fundos de pensão foram junto. Bom, então, número aqui interessante. Entre 2003 e 2017, são 14 anos, o FGTS rendeu a rentabilidade para o cotista foi esta aqui, acumulada, tá? O CDI nesses anos aqui, salvo engano, rendeu mais ou menos, vou botar o número exato, 500%. E o rendimento médio dos fundos de pensão brasileiros, que são as empresas fechadas de previdência complementar, essa é a sigla usada pela ABRAP, foi mais ou menos 600% nesse período aí. Hoje o FGTS tem mais ou menos 600 bi, números aproximados, não sei isso de memória, tá? Mais ou menos 600 bi de recursos. E tem alguma coisa como 83 milhões de cotistas, tá? É bem massificado. Agora, esse dinheiro todo aqui, por exemplo, o que tem em previdência aberta, tem previdência fechada, que são os fundos de pensão. Esses fundos de pensão aqui, que são 300 grandes empresas brasileiras, eles têm 800 bi de ativos. A previdência aberta são os PGBLs e VGBLs, tem mais ou menos 600 bi de ativos. A gente já tem bastante material aqui chileno, por assim dizer. O PIB brasileiro é 6 tri e troco, né? Então aqui tem, sei lá, 20% do PIB, né? Por aí, de poupança. É pouco para um sistema de capitalização global. Isso aqui, FGTS, deveria ser maior. Agora pensa assim, se o FGTS tivesse de 2003 para 2017 rendido como um fundo de pensão,
ele seria 6 vezes maior, né? Em vez de 600 bi, teria 6 vezes mais do que isso. Certo? Isso é financiamento. Para onde foi esse dinheiro? O cotista aqui, esses 83 milhões de pessoas, cadê o dinheiro? O gato comeu? O governo comeu. Semana retrasada, tinha uma notícia no Globo de uma banalidade pornográfica, que era assim: o presidente Temer, preocupado com a sua popularidade, sobretudo junto a prefeitos, determinou que 8 bilhões do FGTS fossem alocados no programa Minha Casa Minha Vida, na faixa lá que é a fundo perdido, tá? Para fazer obras de habitação popular em municípios onde ele não é muito popular. 8 bi. Confisco, o nome disso, tá? Esse dinheiro não é dele, é dos 83 milhões de pessoas que são cotistas do FGTS, que se não tivessem tido esse tipo de utilização do recurso, em vez de ser 600, teria 3 tri aqui dentro, né? 5 vezes o valor, 6 vezes. Esse dinheiro, ao longo desses anos todos, foi usado para financiar clientelismo político. Então, a nossa reforma da Previdência, hoje em dia, ela é o assunto ali demográfico da Previdência em bases correntes, mas é também, creio eu, até principalmente, organizar melhor esse sistema aqui de previdência privada e, sobretudo, moralizar essa coisa aqui. Ainda tem aqui dentro uma coisa chamada FAT, que também tem seus problemas. Aqui dentro do FGTS, aliás, tem uma coisa chamada FGTS. Vocês ouviram falar dessa criatura? Não. Sim. Fundo de Investimento em Infraestrutura dentro do FGTS. Quem se der o trabalho de olhar na internet, dentro do site do FGTS, tem um relatório de atividades. Lá vocês vão ver quais foram os investimentos feitos pelo FGTS. 2 em cada 3 empresas que foram investidas estão no Lava Jato. Muitos dos caras envolvidos nesse processo de investimento estão presos, lá em Curitiba. Então, responde em parte para onde foi o dinheiro que deveria estar aqui. Enfim, isso aqui é parte importante da reforma da Previdência, que ficou fora da discussão, tal como colocada pelo governo inicial Temer, que, ok, tem um problema com a Previdência e INSS, mas isso aqui é mais importante, talvez, inclusive porque tem aqui uma lógica muito... 83 milhões de pessoas que têm contas de FGTS sabem exatamente como é que o negócio funciona. É mais ou menos feito uma caderneta de poupança. Só que o FGTS rende TR mais 3. O TR é um negócio menos que 1% por ano. Tá? O CDI só agora está chegando em 6%. Então, todo mundo sabe que o FGTS é o pior investimento do mundo. Nunca esteve, sempre foi o último colocado dos investimentos das pessoas, mas elas sabem que é um investimento, sabem que é seu, sabem quando podem sacar o FGTS quando for demitido sem justa causa, sabem que pode usar isso para financiamento habitacional, mas é um dinheiro super mal remunerado. Deveria compor parte da ideia de que a reforma da Previdência não deveria ser uma agenda negativa, mas é algo que você chega para esses 83 milhões de pessoas e diz: olha, o dinheiro de vocês tem que ser melhor cuidado, porque a aposentadoria de vocês vai depender do que vocês economizarem. Não é um direito abstrato à aposentadoria, todo mundo tem, mas precisa ter dinheiro, e aqui está o dinheiro. Se a gente desperdiça o dinheiro e lá adiante vamos ter que pagar as aposentadorias, vai sair de onde? Dos impostos que vocês vão pagar. Boa noite, professor.
mês passado, né, a gente foi surpreendido pela greve dos caminhoneiros. E a greve dos caminhoneiros foi, no mínimo, um fenômeno intenso, né? O principal foco da greve foi um protesto contra a política do presidente da Petrobras, o Pedro Parente, de aumentar o preço, né? Tava falando, pô, de vez em quando até aumenta o preço 3 vezes por dia. Então, no final das contas, o governo também ele cede a todas as demandas dos caminhoneiros e você vê algumas reações um pouco, no mínimo, esquisitas. Teve uma pesquisa do Ibope que saiu que 87% apoiava a greve, mas 87% era contra o aumento de imposto. Você tem o que eu quero perguntar sobre a situação toda é... Muitos caracterizaram o fim da greve como uma vitória do populismo, né? Até o Pedro Parente sair na quinta-feira seguinte da greve, o João Amoedo, inclusive, ele vai criticar isso, sendo, acho que, o único dos presidentes sinceros que critica isso. E, ao seu ver, de que maneira vai afetar em relação à política de preços da Petrobras, porque a gente já teve uma política de preços muito negativa em relação a Dilma, congelamento de preços e tal, e de que maneira a gente pode ver o futuro da Petrobras a partir da ótica da demissão do Pedro Parente em relação à greve? Obrigado. São muitos assuntos, mas vamos lá. Primeiro, é o seguinte, a regra que o Pedro introduziu, absolutamente correta. Os preços dos derivados de petróleo têm que andar de acordo com o preço do mercado internacional. Deve vigorar para petróleo, para eletricidade, para outros serviços públicos, onde o preço do serviço, no fundo, também serve para orientar investimentos nesses setores. Se estiver desalinhado, desarruma um setor, do ângulo temporal, é um horror. Então, e sempre foi assim, exceção na era Dilma, quando se resolveu que não, na Petrobras, que pode ficar mais baratinho por alguma conta mal feita sobre o custo de produção que não inclui o custo do capital. Aí, imagina que é barato, cobra baratinho, o governo se acha muito popular, sobretudo na Petrobras, a combinação de populismo tarifário com aumento do capex da companhia quebrou a companhia. A Petrobras chegou a valer 300 bi de dólares num determinado momento, no pior momento da Dilma valeu 17 na bolsa. É ridículo. O país descobre o pré-sal e tem uma pessoa capaz de pegar a companhia e levá-la de 300 para 17 de valor do mercado. Essa é Dilma Rousseff. Isso é um prêmio Nobel, ao contrário. Prêmio Nobel. Muito bem. O Pedro, ao chegar, começa a praticar preços corretos, mas com um porém. E aqui é o seguinte, ele começou a praticar um pouco acima, tá? O preço do petróleo estava caindo, ou baixo e caindo, assim, flutuando para baixo, que foi um momento particularmente favorável para praticar preços acima do mercado internacional, recompor a lucratividade da companhia, que estava no chão, e foi muito bem nos primeiro ano, segundo ano. O que aconteceu, para surpresa de muita gente no setor, é que começou a haver importação. A Petrobras é monopolista no refino. Se ela começa a cobrar acima do mercado internacional, aparece a oportunidade de alguém importar derivados, trazer para o Brasil e vender com lucro, tá? Então, o que aconteceu, se imaginava que a Petrobras não ia perder market share em derivados, porque ela é dona da infraestrutura com a qual se faz a importação, então seria capaz de sabotar de um jeito, ou dificultar ou encarecer a importação, mas não conseguiu. A importação chegou, começou a ganhar market share. Aí, num segundo momento, a Petrobras percebe, não dá para
eu colocar preços sistematicamente maiores que o mercado internacional, porque eu vou perder market share. Então, vou praticar mercado internacional e quer saber, vou praticar com mais agilidade, foi aí que entrou o reajuste diário, porque com isso eu consigo outbid, né? Eu consigo, na frente do importador, toda vez que ele fica com vontade de importar, a Petrobras baixa o preço. É capaz de fazer isso 3 vezes numa semana, tá? Então, passou a atuar como um monopolista que defende o seu market share com muita competência, mantendo o preço em torno do mercado internacional, num momento que o preço do mercado internacional estava estável e o câmbio também. O consumidor viu isso tudo e nem sentiu, ou porque o preço internacional estava caindo, ou porque o câmbio estava relativamente estável, então ninguém reparou nada. De um tempo para cá, no entanto, aí aconteceu uma coisa que desarruma fórmulas como essa, que são feitas para tempos normais, que são circunstâncias anormais. O preço do petróleo chegou a dobrar, mas foi perto disso. E o câmbio também entrou numa trajetória de crescimento, ficou muito tempo lá, numa faixa de flutuação pequenininha. Aí o preço diário, que nunca tinha incomodado ninguém, mudança de reajuste diário, ou perto disso, se era durante os últimos 60 dias 40 reajustes, 20 para cima, 20 para baixo, faz a menor diferença na vida de ninguém. Agora, se nos últimos 120 dias foram 100 reajustes todos para cima, aí é diferente. Mas aí não é porque é o diário, aí é porque é para cima, aí você está tendo um choque do petróleo. Então, acho que nem o Pedro, nem ninguém atinou que a gente estava experimentando um choque do petróleo. Não é tão grave quanto os dos anos 70, mas era um choque do petróleo, acompanhado de depreciação cambial também não desprezível. Então, a pressão sobre o consumidor foi grande. Em condições normais, tem uma coisa feita para amortecer flutuações dos preços internacionais, que é a CID. É uma contribuição que a lógica seria dela ser grande quando o preço do petróleo é pequeno, né? E quando o petróleo sobe, você corta. É o imposto regulatório por excelência criado para isso. Mas que, no entanto, perdeu essa característica em algum momento no governo Dilma, quando ela decidiu partilhar a receita da CID com os estados, meio que transformou a CID num IPI, num imposto como outro qualquer de finalidade arrecadatória. Aí não dá mais para reduzir, isso dá para reduzir um pouquinho, que é o que foi feito agora para tentar compor uma redução de preço do diesel, tendo essa solução que eles inventaram. Ou seja, sim, não tem. O imposto regulatório é uma coisa que se usa muito na Europa, sobretudo, para amortecer para o consumidor essas flutuações do preço do petróleo, dentro da lógica econômica que sim, o preço na bomba tem que a médio prazo repercutir o que está acontecendo no mercado internacional. Agora, não tínhamos um imposto regulatório, a Petrobras estava um pouquinho melhor, agora aí tem um outro enredo que é o do excesso de oferta de caminhão, que a gente viu que o caminhão teve linha de crédito abundante, teve um incentivo especial, teve um programa do BNDES, venda de caminhão, a indústria, as empresas beneficiadas, os sindicatos beneficiados, que são os trabalhadores dessas empresas, é tudo a turbinha de sempre da Fiesp, ABC, as empresas multinacionais que são, enfim, a contraparte dos sindicatos fortes, que são todos lá ligados ao bom. Essa turma é como se fosse um pedaço, o primo, irmão do programa Inovar Alto, né? O programa da indústria automobilística, tem também caminhão. Então tá bom, tivemos um excesso de oferta de caminhão. É injustificável porque que a gente gastou tanto dinheiro público, tanto subsídio para fabricar tanto caminhão.
e botar o caminhoneiro devendo, né? Ainda que subsidiado, mas e aí na recessão, estávamos à véspera de uma recessão, continuou o programa e obviamente tem uma capacidade ociosa gigantesca em caminhão e não tem Uber de caminhão, o preço do frete cai porque cai. E aí é nesse contexto que vem um choque do petróleo. É uma tempestade perfeita que acontece num fim de governo, onde você tem o ministro responsável pelo assunto, que é o Moreira Franco, meio que escondido debaixo da mesa, não é isso? O Palácio do Planalto todo querendo se afastar do assunto e querendo colocar a culpa no Pedro Parente. Tudo aí é fórmula do Pedro Parente, né? Que era a única pessoa que estava fazendo tudo certo no meio dessa confusão. A única, ok? Como acontece muito no serviço público, essa pessoa expelida, né? Só que ele teve um jeito experiente. Logo que começou esse negócio de que o Pedro Parente é o culpado, então tá bom, toma aí, faz aí, do jeito que vocês querem fazer. Ele perdeu o controle da situação, então estou sendo um obstáculo para a resolução do problema, então chama lá alguém. E ele deixou uma carta que se tornou pública, dizendo que ele estava deixando o comando da empresa, mas recomendava fortemente que o presidente nomeasse alguém escolhido pelo Conselho de Administração da companhia, que era uma armadilha, uma resposta política muito... Olha aqui, não, por favor, não ponha aqui uma indicação política, e por isso acabou sendo nomeado interinamente, depois permanentemente, o CFO da companhia, o Ivan, que é um cara do bem, né? Então está lá o Ivan, o cara da Agência Nacional do Petróleo é outro cara do bem. Tenho medo do que pode acontecer com os dois daqui para frente, porque essa solução dada aí para o preço do diesel é uma espécie de uma banda diagonal endógena. Isso aí não tem a menor chance de dar certo, tá? Vai ter que consertar depois, restituindo o imposto regulatório e, de alguma maneira, ressarcindo a companhia pelo subsídio que ela está tendo que dar. Agora, não tem muito jeito, se você quer amenizar, pelo menos suavizar o choque do petróleo, que isso tenha certo custo fiscal. Melhor que tivesse sido feito por um imposto regulatório. Tabelar o frete é uma insanidade completa, não tem menor cabimento. A ideia, inclusive, de fiscalizar, botar placas nos postos é uma estupidez sem tamanho, entendeu? É o plano cruzado na veia, tem ações de inconstitucionalidade já propostas para impedir essa coisa, agride o artigo 170 da Constituição, que fala que um dos princípios que regem a ordem econômica no Brasil é a livre concorrência. Então, o Partido Novo, em particular, não pode propor ações diretas de inconstitucionalidade por razões técnicas, mas senão estaríamos sim propondo, porque a coisa não tem mesmo nenhum cabimento. A solução terá que ser revisitada. Eu torço para que nesse fim de governo não aconteçam outras tempestades que produzam soluções complexas e como essa aí que foi feita para essa urgência. É isso, é uma sucessão de erros e azares assim, difícil de ver outra igual. Pessoal, vamos juntar aqui na frente e fazer uma foto com o Gustavo. Primeiro uma salva de palmas, né?